Temos novidades em relação à possível saída do Gerson. O Flamengo pode receber, na saída do Gerson, 210 milhões de reais. E tem também Atlético Mineiro tentando a contratação de volante do Flamengo. Vamos para as informações, galera. Antes, só explicando para vocês, o Jorginho vai utilizar a camisa número 21. E eu vi muitos torcedores me perguntando por que da camisa 21. E o próprio Jorginho, ele explicou isso na entrevista coletiva dele de apresentação, que aconteceu, na verdade aconteceu hoje, vou falar para vocês, estou gravando esse vídeo sábado à noite, 10 horas e 16 minutos nesse exato momento. Ele falou na entrevista que aconteceu hoje, você que vai ver o vídeo no domingão, ontem no caso, e ele explicou, além, obviamente, de ser um dos números disponíveis, porque não dá para um jogador chegar e simplesmente pegar o número de alguém assim, isso não acontece no Flamengo. O 21 era um dos números disponíveis, é o DDD do Rio de Janeiro, cidade que agora ele vai morar, obviamente, e também é o dia do nascimento de um dos seus filhos. Então ele juntou o útil ao agradável e acabou pegando o número 21. Galera, outra atualização importante, Gonzalo Plata e De La Cruz evoluíram muito bem aí no processo de recuperação. Os dois têm chances sim de ficarem à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no dia 16. Dia 16, galera, cai numa segunda-feira, ou seja, sem ser essa segunda agora, a outra. O Flamengo vai ter aí cerca mais 7 dias de preparação para esse duelo com Esperance na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Bom, pessoal, vamos para a informação principal. É o seguinte, a saída... antes uma curiosidade. O Estrela Amadora de Portugal entrou em contato com Cuiabá para tentar a contratação de Raylan, lateral direito que pertence ao Cuiabá, está emprestado ao Avaí. A resposta do presidente do Cuiabá foi não, porque primeiro precisam quitar as dívidas com o Flamengo, caso já está na FIFA, inclusive. Vale ressaltar a boa relação das diretorias do Cuiabá e do Flamengo. O Dourado consultou o Flá para saber se o Estrela Amadora já havia quitado a dívida. Pois é, se todo mundo fizesse isso, com certeza teríamos menos calotes aí no futebol. Bom, agora vamos falar do Gerson. Além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende que terá direito a receber mais 50 milhões de reais caso o Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória para ir ao Zenit. Para vocês entenderem, vou contextualizar. O contrato entre Flamengo e Gerson, na renovação do vínculo agora em abril, ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra de compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente até o fim do vínculo, que vai até 2030, totalizando nesse momento 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo pode receber os 25 milhões de euros, hoje em torno de 160 milhões de reais, da multa e também 50 milhões de reais referente ao direito de imagem pela quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 pode render ao Fla cerca de 210 milhões de reais. Isso está em contrato, segundo uma pessoa do Flamengo, da diretoria do Flamengo, me disse. O Flamengo pode e vai exigir. Mas, Vene, não entendi. Quem tem que pagar esses 50 milhões de reais referente a direito de imagem? É o Gerson. A multa rescisória também é o Gerson que paga ao Flamengo. Só que a multa rescisória, na verdade, quem vai pagar vai ser o Zenit, porque vai depositar para o Gerson e o Gerson deposita na conta do Flamengo. Foi a mesma coisa que o Flamengo fez com o De La Cruz, por exemplo, para tirar o De La Cruz do River Plate. O que o Flamengo fez? O Flamengo depositou o valor para o De La Cruz transferiu para a conta do River Plate. É assim que funciona. Se eu tenho um contrato com você, se eu quebrar o contrato com você, eu vou depositar na sua conta porque é o outro clube que deposita na minha conta. Então, é o Gerson que paga tudo, obviamente, inclusive esses 50 milhões de reais. Em cima desse cenário aqui, cara, podemos dizer que o Flamengo deu um checkmate no Gerson. Porque, na boa, gente, de verdade, 210 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos e que nem vive o seu melhor momento, eu não consigo achar ruim, embora eu não quisesse a saída do Gerson. Mas já que ele quer sair, já que de fato ele está topando essa proposta do Zenit, está sempre esse zoom, esse disse-me-disse em toda a janela de transferência, mesmo depois de uma renovação de contrato, foi o que eu falei no outro vídeo, que saia, que seja feliz. Inclusive eu fiz um post, cara, que está dando o que falar
Muita gente me mandando mensagem, me parabenizando pela coragem. Eu postei o seguinte: é muito fácil culpar a diretoria pela saída de Gerson por conta da redução no valor da multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros, sendo que foi uma exigência do Marcão, pai e empresário do atleta. Mas sejamos francos, se o meia sair é porque ele quer, ninguém obriga o jogador a aceitar uma oferta. Não foi o Flamengo que o colocou à disposição no mercado, pelo contrário, a diretoria renovou o contrato para dar aumento salarial, mesmo com um compromisso válido até 2027, na ocasião. Ah, mas o Marcão é assim. Marcão é assim porque o cliente e filho permite. Se ele não quisesse sair, ele já teria dito aos representantes dele, repito, que também é pai dele. Ou seja, essas confusões todas envolvendo Gerson e o pai, por onde passam, só acontecem porque o atleta permite. Dito isso, nenhum atleta é maior que o Flamengo. Quer sair? Que saia logo então e pare com esse disse-me-disse em todas as janelas de transferência. E para o Flamengo, nada mal receber à vista 160 milhões de reais, mais esses 50 milhões de reais aí por um jogador de 28 anos. A diretoria terá a missão de encontrar alguém para repor, caso Gerson saia mesmo. Essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto. O Atlético Mineiro tentou a contratação do volante Alan, uma informação publicada primeiro pelo Everton Guimarães, jornalista lá de Belo Horizonte, inclusive um abraço para ele, cara que eu sou fãzaço, respeito muito, já me ajudou muito também na carreira de jornalismo aí. E eu publiquei o seguinte: o Atlético Mineiro tentou a contratação de Alan junto ao Flamengo, mas a diretoria do Fla não quis se desfazer do volante. Os contatos do time mineiro com os representantes do atleta foram feitos. O Galo tentou com o argumento de que o jogador vai ter poucas oportunidades e perder espaço, mas o Flamengo mesmo assim fechou as portas e disse que não. E a informação que eu tenho é que o Galo queria por empréstimo. Cara, assim, empréstimo eu não sei se eu sou muito fã não, tá? A não ser que tenha uma obrigação de compra. Eu acho que se é para negociar o atleta, que seja em definitivo, recuperando grande parte do valor investido num passado recente. Porque é isso. O Alan, ele não vai ter muitas chances, muitas oportunidades no Flamengo, pelo menos eu acho isso. A não ser que o Flamengo já esteja pensando em negociar o Everton Araújo, que eu acho que hoje está na frente do Alan, pelo menos na minha visão. Se tiver ali igual a igual, assim, pau a pau, ninguém é favorito para ser o reserva imediato do Pulgar. Não, mas a chegada do Jorginho. Óbvio, tem a possível saída do Gerson, mas posições totalmente diferentes. Eu não sei se eu sou contra a saída do Alan, não, de verdade. Por empréstimo, talvez. Repito, com uma obrigação de compra, eu acho que poderia rolar, mas se chegar uma proposta de venda, eu acho que tem que vender. Pelo menos é o que eu penso em relação ao Alan. Luiz Sérgio Tosta, a multa foi reduzida num pré-acordo, está claro isso, sem dúvida. Flá não quis chegar na pedida do Gerson e do Marcão. A diretoria não gostou da pressão que fizeram e facilitou a saída iminente. Mas aí eu acho o seguinte, cara, a diretoria não gostou da pressão. Ok, legal. Não gostei. Esse Marcão é complicado. Não gosto de negociar com ele. Então, para que renovou? Tinha 2 anos de contrato ainda, meus amigos. 2 anos de contrato ainda. Dizia, bom, tudo bem. Você quer que eu reduza a multa? Não vou reduzir multa porra nenhuma. Aliás, eu não vou nem renovar o contrato. Vocês vão jogar mais os 2 anos que faltam. O contrato dele só termina em 2027, cara. Isso tudo foi para dar um aumento a ele. E não adiantou nada, porque ainda veio com essa diminuição da multa embutido. Mauro Coelho, Renata, essa venda dos Gerson já estava acertada desde a renovação do contrato. Por isso que o Flávio reduziu o valor. Então, para que deu aumento? Por que deu aumento? Eu não acredito que o Flamengo tivesse certeza que iria ser vendido. O Flamengo foi trouxa em aceitar uma redução tão grande, mas no fundo, achava que o Zenit não ia vir aqui pagar a multa. Eu ainda tenho uma certa dúvida se o Zenit chegará aqui e pagará 25 milhões de euros cash para o Flamengo, porque é isso que tem que fazer. Quando você compra pelo valor da multa, você tem que fazer o que o Flamengo fez com o De La Cruz. 18 milhões de dólares cash na conta do De La Cruz, que aí pagou o River Plate para poder sair. Não é o Flamengo que botava na conta do River Plate. O Zenit não vai botar na conta do Flamengo. O Zenit vai depositar 25 milhões de euros na conta do Gerson.
E o Gerson terá que repassar para o Flamengo esse dinheiro para ficar livre. É assim que a banda toca. Marcos Craveiro. A redução foi a exigência dele e do pai, porque já pensava em sair. Já vai tarde, saudações rubro-negras. Bom, eu vou, então, contar a história que eu apurei. Já temos 2.342, já vale a pena. Vocês sabem quanto é que o Gerson ganhava no contrato anterior? R$900 mil. Vai me dizer que isso é um mau contrato para o futebol brasileiro? R$900 mil. Sim, tinha jogador que ganhava mais que ele. Bruno Henrique me parece que ganhava mais do que ele por causa da renovação que fez há 2 anos atrás. Não sei se a Arrascaeta está nesse patamar, mas, enfim, o Gerson não era o jogador mais bem pago do elenco. Mas ganhava R$900 mil. Vocês sabem para quanto foi o salário do Gerson nessa renovação? R$1.600.000. Um aumento de 700 mil reais de aumento. Quase dobrou o salário do Gerson. Era 900, se fosse para dobrar, 1.800.000. Não, foi 1.600.000. É um salário absurdo. Absurdo. E aí, além deste salário, o Flamengo aceita reduzir para 25 milhões de euros? Eu não aceito essa teoria de que o Flamengo queria vender. Se o Flamengo queria vender, bastava dizer o seguinte: olha, não vamos renovar. Quando chegar a proposta do Zenit, nós vendemos. Para que eu vou dar 700 mil reais por mês ao Gerson até ele ir embora para o Zenit? Ele quer ir para o Zenit, ele faz questão, vai ganhar 3 vezes mais. O salário é uma loucura, vou mostrar aqui para vocês depois todos os bônus que ele vai ganhar. É um absurdo de dinheiro, ok. Então é o seguinte, amigo, você vai. Mas até que o Zenit chegue aqui e compre, e o Zenit só poderia comprar na janela, nós vamos manter o salário de 900 mil que ele ganha, que é um ótimo salário. Não. O Flamengo passou o salário do Gerson para, vou repetir, R$1.600.000 mês. Está pagando, eu não sei quando é que renovou, deve ter sido uns 3 meses atrás, por aí. Está pagando 800 mil a mais por esses meses, nesse período, sabendo que era muito provável a ida dele para o Zenit. Ou ele acha que o Marcão tirou da cabeça dele que 25 milhões de euros eram bons. Não, o Marcão é óbvio que está em contato com os empresários que trabalham junto ao Zenit, que já tinham dito para ele: olha, 25 milhões de euros a gente paga. E o Flamengo, ao aceitar esse absurdo, deu um aumento que não era necessário. Repito, o contrato do Gerson só acabava em 2027, o contrato antigo. Pagou esse aumento mensal a ele e parte das luvas que o Gerson deveria ter que devolver. O jogador não devolve dinheiro nenhum nunca. Ponham isso na cabeça de vocês. O máximo que o Flamengo talvez consiga é que o Zenit pague, além dos 25 milhões de euros, essa parte da luva que o Gerson recebeu e não vai cumprir. Do bolso do Gerson e do Marcão não vai sair nada. Aliás, tem alguma coisa para sair que é outro bode que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, só para vocês entenderem, o Gerson ganhava 900 mil reais por mês. O Flamengo renovou para 1.600.000 reais e diminuiu a multa de 200 milhões para 25 milhões. Me diga alguém que foi um bom negócio. Foi um negócio estúpido de todas as visões que vocês queiram. Ele quer ir para o Zenit, ele vai para o Zenit. Então, tudo bem. Quando o Zenit chegar aqui e der o dinheiro que eu pedir, que pode não ser 25, pode ser 28, pode ser 30, quando o Zenit chegar aqui com uma proposta que me agrade, ele vai. Agora, até lá, ele continua com o salário atual dele de 900 milhões. Essa seria a postura de quem está preocupado com o dinheiro do Flamengo. Mas levaram uma volta do Marcão. Mais uma.
Mais uma. Porque quando o Gerson estava voando no Flamengo, ele foi para o Olympique. Lembram disso? Também por causa do velho Marcão. O Marcão é o pai do Neymar genérico. Você chega numa farmácia assim, me dá um pai do Neymar. Ah, pai do Neymar não temos, mas temos aqui o Marcão, que é genérico dele. Quer? É isso. É isso. Aí está totalmente errado. Pelo lado financeiro do filho e dele, porque ele, como agente, recebe gordas, poupudas comissões, ele está brigando pelo dinheiro dele. Agora, é o tipo do empresário que enche o saco do clube. Gerson, voando em 2019, é arrancado em 2020 e levado para o Olympique. O Flamengo ainda vai buscá-lo de novo depois que vem do João Gomes. Agora, se for, é para não buscar nunca mais, né, gente? É para não... Ah, o Gerson está infeliz no Zenit. Foda-se. É assim que o Flamengo precisa tratar o Marcão e coisa. Ah, o Gerson está infeliz no... Foda-se. Ah, mas ele vai para o Palmeiras. Foda-se. Você não pode ter um jogador que a cada 2 anos quer ir para um outro lugar, quer sair do seu clube. Gerson é o capitão do Flamengo. Gerson, vou repetir, no contrato atual ganha 1.600.000. Ah, o Zenit vai pagar 3 vezes mais. Ele vai para um país em guerra. Isso o Marcão não raciocinou, né? O filho dele vai para um país que está em guerra. Amanhã ou depois tem uma chuva de drones lá, destrói o clube, como é que o Gerson fica? O Gerson no Flamengo é capitão do Flamengo, é ídolo da torcida, está prestes a disputar uma Copa do Mundo dos clubes. Tem grandes chances de continuar ganhando muitos títulos importantes pelo Flamengo. Quer trocar isso tudo por um caminhão de dinheiro, é verdade, para se enfiar no Zenit? Vai, meu filho, vai, mas nunca mais volte. A partir da ida do Gerson, o Marcão deve ser proibido de voltar à Gávea ou o Ninho do Urubu. Não, Marcão. Nós tivemos teu filho aqui 2 vezes. Você, nas 2 vezes, quis levá-lo para o exterior, em momentos importantes, às vésperas de uma Copa do Mundo dos Clubes, você cria esse banzé. Isso é um banzé. Imagina na cabeça do Felipe Luiz como é que está essa história. Porra, ele já está com o time dele mais ou menos armado. A dúvida dele é onde vai entrar o Jorginho. Como é que ele vai montar esse time com o Jorginho? E se o Pedro vai estar em boas condições para disputar o Mundial como titular? Aí, de repente, o cara diz assim, olha, não... Você vai perder o Gerson, você vai perder seu capitão. Olha a porra da bomba que isso é. Isso é uma baita bomba, meus amigos. E aí, não dá para passar pano pro Marcão. E nem para o próprio Gerson, gente. E nem para o próprio Gerson. Porque se o Gerson tivesse pensando futebolisticamente, ele não ia. A chance do Gerson ir para o Zenit e não disputar a Copa, porque vai sumir, ninguém mais vai ver o Gerson. O Ancelotti não vai ver mais o Gerson. É enorme. É enorme. Então, vale a pena jogar uma Copa do Mundo? O Gerson nunca disputou uma Copa do Mundo. Essa é a grande chance dele de disputar uma Copa do Mundo. Até como titular. Está começando o ciclo do Ancelotti como titular. Ao meu ver, até escalado no lugar errado, na função errada e no lugar errado do campo. Ele não é armador e não joga pelo lado esquerdo. Mas, enfim, foi onde o Ancelotti botou. Acho que o Ancelotti logo vai perceber que o negócio não é esse. Mas, enfim, se o Gerson quer jogar isso tudo no lixo para encher a burra... Gente, vocês têm alguma dúvida de que o Gerson já tem umas 3 boiadas na sombra? É claro que tem. Jogou na Roma, jogou na Europa, depois voltou para o Olympique. Isso tudo aí, cada transferência dessa é um caminhão de dinheiro. Depois voltou para o Flamengo, ganhando luvas e ganhando coisas. Tudo bem, ele tem o direito de querer ficar bilhardário no futebol russo.
Mas o Flamengo não tem o direito de, no futuro, que pode ser até um futuro próximo, porque a gente sabe que jogador às vezes chega no país e não se adapta, o Flamengo não pode, mais uma vez, dizer, não, tudo bem, volta, Gerson, volta. Marcão, nós te pagamos até mais uma comissão. Traz o Gerson de volta. Nem a porrada, né? Nem a porrada. Segura essa bomba, nação! Com a possível saída de Gerson pro Zenit da Rússia cada vez mais próxima, o Flamengo já tem um nome engatilhado para substituir o Coringa no meio-campo. E não é qualquer nome, não. Trata-se de um velho conhecido da torcida, Andréas Pereira, o Pitico. A diretoria rubro-negra se antecipou e, segundo a apuração do jornalista Bruno Lemos, Andréas é o principal alvo do Flamengo caso o camisa 8 realmente se despeça do manto. O jogador, atualmente no Fulham da Inglaterra, vê com ótimos olhos um retorno ao clube onde criou forte identificação com a nação. E o melhor, ele quer voltar. O clima é de atenção total nos bastidores, porque tudo pode acontecer nas próximas semanas. A movimentação do Zenit para tirar Gerson do Flamengo tá pegando fogo. Os russos não só estão dispostos a pagar a multa rescisória, como agora cogitam envolver o Wendel no negócio. Sim, o mesmo que quase foi pro Botafogo, mas teve o acerto melado. A proposta russa promete ser agressiva e o Flamengo já entendeu o recado. Precisa agir rápido para não ficar na mão. Por isso, a diretoria já mira Andréas como substituto ideal. A avaliação interna é que ele entende o clube, conhece o ambiente, tem qualidade técnica e ainda possui respeito da torcida e da comissão. O nome caiu como luva dentro do ninho e Felipe Luiz já teria dado o aval. A ideia é clara: se perder o Coringa, o substituto já tá pronto para vestir o manto de novo. E aí que a melhor notícia pra torcida é essa: Andréas Pereira quer voltar pro Flamengo. Mesmo com o mercado na Europa e sondagens de outros clubes, o Pitico deixou claro que, se for pra retornar ao Brasil, o destino é um só: o Mengão. A identificação que ele construiu com a nação, a conexão com o elenco e o carinho pelo clube pesam demais na decisão. Vale lembrar que no início do ano ele chegou a ser cogitado no Palmeiras, mas a conversa não andou. Hoje, o Flamengo é prioridade total para ele. E mais, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, Felipe Luiz aprova totalmente o nome do jogador, o que fortalece ainda mais a chance do acerto. Agora tudo depende da saída de Gerson. Se rolar, o caminho de Andréas de volta ao Maraca tá escancarado. Mas como nem tudo são flores, tem o lado financeiro da parada. Andréas Pereira está atualmente avaliado em 18 milhões de euros, o que dá cerca de 114 milhões de reais na cotação atual. O Fulham não deve criar grandes empecilhos, principalmente se o jogador pressionar pela liberação, mas também não vai liberar barato. A diretoria do Flamengo, sabendo da importância de reforçar o meio-campo rapidamente, já começa a se organizar para negociar. O histórico recente mostra que o clube sabe agir com agilidade nessas horas. A boa notícia é que, com Andréas querendo voltar e o Flamengo querendo o jogador, os dois lados puxam na mesma direção. Agora é aguardar o desfecho da novela. Gerson para ver se o negócio por Andréas vai decolar, e tudo indica que vai. E aí, nação, tudo indica que o caminho tá traçado. Se Gerson sair, Andréas entra. O Flamengo já deixou claro que não vai ficar parado vendo seu capitão sair sem ter uma resposta imediata. E Pitico é o nome escolhido. Com a bênção da comissão técnica e o desejo do jogador de voltar, o reencontro com o Maracanã tá mais próximo do que nunca. Andréas já sabe o que é vestir o manto, disputar título grande e jogar com pressão. Se o negócio avançar, o time ganha em qualidade, entrosamento e alguém que conhece o peso da camisa rubro-negra. Agora é só aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete agitar a torcida. E você aí, curtiria ver Andréas de novo no meio do Mengão? Porque tem cheiro de retorno no ar.